Amém. Hoje, infelizmente, mas graças a Deus, é uma mistura de emoções. Infelizmente porque está acabando, mas graças a Deus porque completamos a carreira. Hoje, a nossa quinta e última reflexão da série de mensagens, Ore como Jesus. A intenção da série é nos levar à pessoa de Deus como nosso Pai Celestial e construirmos e aumentarmos relacionamento com o nosso Pai. A segunda coisa é nós aprendermos a orar como Jesus orou. Nós falamos sobre o que é oração, falamos sobre quando e onde orar, falamos sobre a oração do Getsemane e nós, hoje na quinta reflexão, nós concluímos olhando a oração sacerdotal de Jesus. E prometo que eu vou tentar ser o mais breve possível. Aquilo que não for possível, de fato, será impossível. Mas essa oração de Jesus é uma oração que apenas João registra. Dos 4 evangelhos, os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, não têm essa oração registrada. Apenas João, graças a Deus, nos deixa essa preciosidade da oração mais longa de Jesus. A oração mais longa de Jesus registrada é que nós vamos ler hoje. São 26 versículos, vamos do versículo 1 ao versículo 26. É uma oração conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. Por que sacerdotal? Porque Jesus, nessa oração, ele assume o lugar de um sumo sacerdote, rogando ao Pai por nós. No Antigo Testamento, esse era o papel dos sumos sacerdotes. Entrar no tabernáculo e rogar a Deus, ali no Santo dos Santos, diante da Arca da Aliança, amarrados na cintura, estavam ali para orar a Deus Pai pelos pecados da humanidade, ou dos judeus, ou do povo de Deus. Nessa oração, Jesus igualmente assume essa posição do sumo sacerdote e vai ao Pai em oração por si mesmo, ele vai à oração por nós, cristãos, ou pelos cristãos, e vai em oração pelos não cristãos. Esses 3 blocos nós veremos hoje. Jesus entra no Santo dos Santos para orar a oração mais longa que fez registrada e só João registra. Uma coisa que é importante, irmãos, que veremos hoje aqui, e isso vale para hoje ainda, uma forma de você conhecer alguém, ou melhor alguém, é você ouvir a oração dele. Uma forma de você conhecer melhor alguém é ouvindo ele orar. Nós conhecemos mais sobre Jesus ouvindo ele orar, lendo as suas orações. O exemplo que eu dou é quando Jesus conta uma parábola sobre 2 homens que estavam no templo orando. Ele diz, um desses homens orava, Pai, te dou graças que eu não sou pecador como esses outros homens, eu jejuo, eu me santifico, não sou pecador como esse pobre miserável, apontou para o outro homem. Jesus diz, já o outro homem, quando orava, dizia, Pai, me perdoa, tem misericórdia que eu sou pecador. Jesus diz, ele nem para o céu olhava, porque se reconhecia como pecador. Jesus diz, olha, esse homem que se humilhou, ele voltou para casa justificado. Ou seja, a oração de alguém diz muito sobre alguém, sobre a sua arrogância, vaidade, humilhação, humildade. Como nós aprendemos mais sobre Jesus? O ouvindo orar. No Getsemane, essa oração aqui, ela antecede um pouco o Getsemane, a oração sacerdotal. Então vamos ler o texto em 3 etapas. Abra comigo sua Bíblia em João 17, versículo 1 ao versículo 5, onde Jesus começa a orar primeiro por si mesmo. O que ele diz vamos ao texto. Depois de dizer isso, ou seja, ele tinha dito algo no capítulo anterior, Jesus olhou para o céu e orou. O que ele orou, como sempre começou, ele disse, Pai. Nos 4 evangelhos, são 165 menções, onde Jesus diz, Pai, a figura de Deus. Falou, Pai, chegou a hora. Que hora é essa? A crucificação, um pouco antes de Getsemane. E ele ora por si e diz, Pai, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, disse Jesus, que te conheçam, Pai, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse.
até aqui. Jesus está orando primeiro por si mesmo. Antes de nós tirarmos aplicações sobre a oração de Jesus, o que nos ensina, eu quero antes dizer, enquanto Jesus ora, o que ele nos diz sobre ele. Antes de aprendermos com Jesus como orar, quero levar você a refletir o que ele nos mostra sobre ele próprio. E aqui, 8 coisas. A primeira, ele diz que ele é o Filho de Deus quando ora. Ele diz, Pai, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Quem pode hoje, um líder religioso ou alguém, orar e se identificar como o próprio Filho de Deus? Jesus, ele diz, eu sou Filho de Deus. Mas a segunda coisa que diz é, para que eu possa ou te glorifiquei, o teu Filho te glorifique. Jesus não só é o Filho de Deus, mas é um adorador do próprio Deus. O que nos diz, se o próprio Filho de Deus adora a Deus enquanto está encarnado, em figura humana, nós também devemos adorar a Deus. Terceiro, ele diz, pois tu me deste autoridade sobre toda a humanidade. Jesus não é só filho, não é só adorador de Deus. Jesus é soberano. O que ele diz é, eu tenho autoridade sobre toda a humanidade e foi o Senhor quem me deste. Jesus não é só mais um rabi, mais um sábio, mais uma pessoa inteligente, como hoje pensam, não. Jesus realmente foi alguém diferenciado, não. Ele é soberano. Ele é o próprio Filho de Deus encarnado, mas ele continua na oração dizendo, para que conceda a vida eterna a todos que me deste. Ele diz, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. O que ele diz é, eu sou o Salvador. A vida eterna, diz ele, consiste em conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. Como sempre falamos, Jesus é o nosso mediador. Ele diz, eu sou o único caminho para Deus. Eu sou a única verdade sobre Deus. Eu sou a única vida de Deus manifestada. Caminho, verdade e vida. A salvação não provém de conhecer a Deus ou saber sobre Deus e ter uma religião. Não consiste a vida eterna em saber sobre Deus e ter um patuá, um trevo, uma pedra, fazer rezas ou dar donativos ou construir uma ONG para crianças órfãs. Tudo isso é maravilhoso. A vida eterna se consiste em conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. Ele diz nessa oração, Pai, te glorifico porque eu sou o Salvador. Quinta coisa, no mesmo texto, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. A vida eterna é esta, que te conheçam o único Deus verdadeiro. Ele diz, Senhor, ou Pai, a vida eterna consiste em te conhecer e me conhecer, porque tu és o Deus verdadeiro. Entre linhas, eu sou o único Deus verdadeiro, disse Jesus. Há muitos deuses falsificados, em religiões, na cultura, nas mídias. Qualquer coisa hoje pode se apresentar como seu Salvador, como Deus verdadeiro. Jesus diz, não, eu sou o único Salvador e eu sou o único Deus verdadeiro. Ele diz, o único Deus verdadeiro a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus é soberano, tem autoridade sobre toda a humanidade. Ele é Salvador, ele é o Deus encarnado, é o Filho de Deus e também é o missionário de Deus. Foi enviado por Deus para trazer salvação aos seus. Foi enviado por Deus para cumprir o que ninguém podia cumprir. O que Abraão não podia cumprir, o que Moisés não conseguiu cumprir, o que Davi não conseguiu cumprir, os que profetas não conseguiram cumprir, o que a religião judaica não conseguiu cumprir, só Jesus podia cumprir, morrer na cruz, derramar o seu sangue, inocente, sem pecado por nós. Ele é enviado de Deus para nos salvar. Muitas pessoas hoje podem ser usadas por Deus para abençoar pessoas, é bem verdade, eu e você pelo menos. Mas Jesus é o único que de fato foi enviado por Deus para nos salvar. Sétimo e último, na verdade, ele vai dizer assim, final do versículo 5, e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus diz, Pai, glorifica-me agora
com a glória que eu tinha antes do mundo existisse. Nessa oração ele diz: eu sou o Salvador, eu sou o soberano, eu sou o Filho de Deus, eu sou o único enviado por Deus para a salvação. E por último ele diz: eu sou o Criador. Eu tinha a glória, o qual estou pronto a retomá-la desde antes da fundação do mundo. Eu estava na fundação do mundo. Quer conhecer um pouco sobre alguém? Ouça a sua oração. Quando nós ouvimos a oração de Jesus, nós precisamos perceber hoje o que fazemos aqui, por quem estamos aqui, para quem estamos aqui. Sabe, irmãos, às vezes eu venho para cá no meu carro e antes do culto eu venho para cá, é um dos poucos momentos que eu tenho silêncio na minha vida. Eu tenho 3 filhos. Da zona sul de São Gonçalo para cá, são 15 minutos de um silêncio que chega e incomoda. Hoje pela manhã, Manuela falou assim, Manuela de manhã: pai, coloca uma música. Sabe o que eu respondi? Nada. Eu vim para cá pensando e refletindo sobre o que vou pregar, lembrando as coisas que eu li, pedindo a Deus que não deixe escapar uma palavra necessária, ou que cale uma palavra não necessária que eu coloquei ali. Mas uma das coisas que eu sempre reflito quando nós viemos para cá é: o que eu estou indo fazer lá? Se isso aqui é necessário ou não. Por que estamos vindo para cá? Por que estamos aqui? Perdendo tempo, gastando roupa, gasolina, que está muito caro. Aí, nesse momento, sou lembrado de coisas ou textos como esse. Quem é o Deus que estamos vindo aqui para ouvir dEle, para receber dEle, para glorificar a Ele, para louvar a Ele, para ser transformado, edificado, preenchido por Ele, por meio do Seu Espírito? Ele é o único Deus verdadeiro. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o único Salvador. Ele é o Filho de Deus enviado para nos salvar. Quando eu me lembro disso, eu penso: Deus, vale a pena. Vale a pena continuar nos reunindo. Vale a pena continuar nesta fé. Vale a pena me renovar para continuar sendo fiel ao Senhor. Porque não é a qualquer líder religioso. Qual líder de outra religião qualquer poderia dizer isso aqui numa oração? Senhor, eu te louvo porque eu sou o seu Filho enviado para salvar o mundo. Te louvo porque eu sou antes da criação. Te louvo porque eu criei as coisas com o Senhor. Eu te louvo porque eu sou o único Deus verdadeiro. E eu sou o único caminho. Ninguém poderia dizer isso. Mas Jesus pode dizer. Então somente a Ele a honra, a glória e o domínio pelos séculos. Todos digam amém. É por isso que estamos aqui. Senão nossa reunião não tem sentido aqui. É perda de tempo. Dito isso, algumas lições da oração de Jesus, aprendendo a orar como Jesus. Já sabendo quem está nos ensinando. Algumas lições sobre Jesus em sua oração, lembrando que ele está em sua última semana de vida. Após esta oração, dias depois, ele vai ao Getsemane, que lemos domingo passado, e Judas vai aparecer para levá-lo preso. E da prisão ele vai para a cruz. Aqui ele está em liberdade ainda, última semana. Talvez uma segunda-feira ou terça, após a Páscoa. O que ele nos ensina é o que nós fazemos em dias como esse. O que nós fazemos quando estamos em um momento da vida onde no horizonte surgem problemas, oportunidades, dificuldades, quando nós sabemos o que nos espera mais na frente, daqui a 1, 2, 3 dias, uma semana. O que fazemos? Nós temos 4 opções. A primeira opção é lutar. Lutar. Não vou deixar, isso não vai acontecer, não vou deixar, isso não vai acontecer. Não vai acontecer, não vai acontecer, nem que Deus queira, não vai. Lutar. Jesus poderia lutar. Deus não vai, não vou. A verdade é que ele lutou na cruz do Calvário, lutou no Getsemane, falamos sobre isso no domingo passado. E não é pecado lutar contra a vontade de Deus. Contanto que você levante e diga: Pai, contudo se faça a tua vontade. E dê um testemunho. Quando Deus falou: Sandro, se prepare. Eu estou levando o seu pai. Eu falei: Deus, não faz isso. Pelo amor do Senhor mesmo, não faça isso. E eu lutei contra a vontade de Deus, mas no final eu limpei os joelhos, enxuguei as lágrimas e falei assim: mas Senhor, faça a tua vontade. Não é pecado lutar contra a vontade de Deus, contanto que você aceite no final e a vontade de Deus e ande nela.
Você pode lutar. Uma das coisas a fazer é, não vai, nem que Deus queira, não vai. A segunda coisa a se fazer é você fugir. Você tentar impedir que aquela coisa aconteça. E você foge. E você muda de trabalho, muda de igreja, e muda de amizade. Eu não vou deixar isso que vem no horizonte me atingir. Isso não vai acontecer. A terceira coisa é você se esconder, se isolar. Desligar o celular, trancar no quarto e tentar dessa forma evitar esta coisa te atingir. No caso aqui de Jesus, a sua cruz. No nosso caso, pode ser um desemprego anunciado, uma enfermidade, um diagnóstico dito pelo médico, uma possibilidade de aborto de um filho prematuro. Não sei. Podemos lutar, que é resistir, não aceitar. Podemos tentar fugir ou nos esconder, nos isolar. O que Jesus faz quando está num tempo como esse? A quarta e melhor opção, ele vai ao Pai em oração. É isso que temos que fazer. Aprendemos aí com Jesus quando se levantar no horizonte, algo que nos parece inevitável, como a cruz de Cristo, tem que fazer não fuja, não lute contra, não se esconda. Vá em direção a isso em Deus, em oração. E diga, Pai, te glorifico, porque não posso mudar o que está acontecendo. Me ajuda a suportar, a passar por isso, pela tua vontade. A segunda coisa que aprendemos Jesus olha para os céus, ora a Deus por si e ora pelos cristãos. Segunda coisa, quando você olha para Deus, automaticamente, sabendo quem Ele é, lhe faz menção de quem você é, isso impede você de desprezar as outras pessoas. Quando você olha para Deus, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, e olha para você como pecador, isso leva você a você orar pelas outras pessoas e falar, Pai, eu glorifico por mim, e depois vamos ler, Ele ora por nós. Ele ora pelos não cristãos. Uma oração sincera, humilhada ao Pai, mesmo uma oração angustiada como Getsemane, mesmo uma oração que diz, Pai, vem uma avalanche aí, nos impede de também nós não nos lembrarmos das pessoas que estão sofrendo. Eu tenho uma máxima na minha vida. A máxima é o seguinte, parece assim horrível a frase, mas é o seguinte, não há nada tão ruim que não possa piorar. Quem já ouviu essa? Essa é a minha máxima. Não existe nada tão ruim que não possa piorar. Sempre pode piorar. Sempre. Ou seja, está ruim, louve a Deus porque poderia ser pior. Senhor, eu estou com dificuldade de pagar meu cartão de crédito. Tem pessoas que estão desempregadas. Poderia ser pior, poderia estar sem dinheiro. Eu sempre uso isso como uma máxima. Falei que alguns dias, uma vez com minha avó, ela reclama de tudo, da idade dela, é assim mesmo, tem que aceitar e rir, né? Para não ficar irritado. E a Adriana estava assim, lavando uma louça, fazendo uma comida de tarde. A Adriana gosta de cozinha com a mãe dela, foi na cozinha, se bobear o dia inteiro. Minha avó chegou assim, mas que coisa horrorosa, não está dessa cozinha. Não para de fazer comida, isso não cessa, não. A Adriana virou para ela e falou assim, glória a Deus, né, vó? Porque tem muita gente hoje que não tem o que comer nem o que fazer na cozinha. Aí eu falei, toma, velha, toma. Porque sempre pode ser pior. Sempre se lembre, está ruim para você, em alguma área da vida, tem gente pior do que você. Então, por isso que se explica a palavra de Deus, em tudo dai graças, porque poderia ser pior. Jesus não se esquece em sua luta de orar pelas pessoas ao seu redor. Terceiro, se Jesus precisa orar por si mesmo, quem somos nós para não orar por nós mesmos? Tem pessoas que têm bloqueio sobre orar por si. E são dois motivos possíveis. O primeiro acho uma arrogância. Tem tanta gente pior do que eu não vou gastar tempo orando por mim. Mas o outro lado oposto você pode não orar por você também, por sem perceber, de forma inconsciente, se achar melhor do que as pessoas. Porque se a minha tia, se a minha avó, se o meu primo, meu vizinho precisa de oração, e eu não oro por mim, eu estou entre linhas dizendo, eles precisam, eu não. Jesus, o Filho de Deus, ora primeiro por si. Pai, te glorifico, faça isso, eu sou esse, eu preciso. Getsemane, ele ora por si, então sempre ore por si. Quarto e último,
desse bloco. Jesus nos ensina que nós precisamos saber o que fazer e então fazer. Jesus nos ensina que nós precisamos saber o que fazer e sabendo sobre isso, fazer. A frase que ele diz é: Pai, te glorifico com a obra que me deste para fazer. Jesus diz: Pai, te dou graças porque eu concluí toda a obra que me deste para fazer. E quando eu li esse texto aqui, meu coração ministrava sobre o frenesi da vida que nós levamos no século 21. Também os cristãos. Há uma diferença de 3 fatores aqui. Um é fazer as coisas por necessidade, fazer as coisas por oportunidade, e terceiro, fazer as coisas pela vontade de Deus. Porque estamos sempre cansados, estressados, fatigados? Porque fazemos as coisas que nós sempre julgamos necessárias. Surgiu uma necessidade, vou fazer, necessário, alguém tem que fazer, eu tenho que fazer, eu sou esse cara, eu não consigo ficar parado. Surgiu uma necessidade, eu me coloco lá, e por isso eu fico cansado, estressado, esgotado. Outras pessoas vivem a vida frenética, não pela necessidade, mas pela oportunidade. Eu não posso perder essa. Uma forma, um segundo emprego, uma segunda renda, uma forma de ganhar dinheiro, uma forma de evoluir, e são noites a fio, manhãs a fio, perda de família, perda de casamento, perda de filhos, e vai, não, uma oportunidade muito grande, eu não posso perder. Jesus, quando diz, completei a obra que me deste para fazer, ele diz, Pai, eu só fiz o que o Senhor me deu para fazer. Não fiz mais nem menos. Jesus não viveu a sua vida na terra por necessidade e nem por oportunidade, mas pela vontade de Deus. Ele curou muitas pessoas, mas ele curou a todos? A resposta é não. Ele curou só quem foi da vontade de Deus que ele curasse. Ele alimentou e ministrou a todos? Não. Só fez isso a quem foi da vontade do Pai para que fizesse, com algum propósito, para que nós ficássemos aqui aprendendo, registrado nas Escrituras. O exemplo que eu dou nos Evangelhos é quando Jesus, a multidão começa a seguir Jesus, ele está na sua casa, e os discípulos não encontram ele, e a multidão está lá. Aí chega Pedro e os discípulos e fala assim, Senhor, mestre, onde tu estavas? Estávamos à tua procura. Eu estava aqui. Senhor, tem uma multidão lá fora, te aguardando para ouvir do Senhor, para ser tocado pelo Senhor. O que Pedro diz é, Jesus, agora há uma grande necessidade das pessoas, que o Senhor pode completar, suprir, encher. O que ele diz é, Senhor, agora há uma grande oportunidade para o Senhor falar do Evangelho. Necessidade e oportunidade. Sabe o que ele faz, Jesus? Ok, deixa eles aí. Vamos para outra cidade, para o outro lado da margem. Pedro fala assim, como assim? Não tem lógica. Temos uma necessidade e temos uma oportunidade de falar, não. Eu não faço aquilo que é necessário ou oportuno. Eu faço o que é da vontade do meu Pai. E agora nós vamos para este lugar. Irmãos, quando nós começarmos a pensar assim, isso vai nos ajudar em muito. Estamos no frenesi de fazer coisas e depois oramos assim, Deus, Pai, Senhor, dói, estou esgotado. Eu estive assim semana passada. Senhor, estou esgotado, Pai, eu não sei o que fazer, Senhor. Estou assim, estou quase infartando. Estou morrendo, Senhor. É muita coisa para fazer. Senhor, me ajuda. O que eu faço? Aí imagina Deus olhando para mim e para você, dizendo assim com o braço cruzado. Está assim, por que é? Eu não mandei você fazer nada disso. Nada disso é relevante para o seu ministério, no caso eu me incluo, para a sua família, para a sua vida financeira, para a sua saúde. Você achou que não podia deixar a oportunidade passar, nem a necessidade de ser suprida. Agora está aí, quase morrendo. Deus, o que eu faço? Antes de surgir, quando surgir a necessidade e a oportunidade, ore e diga, Deus, é da tua vontade. Irmãos, quantas vezes eu fico esgotado e cansado por botar a mão aonde não precisava botar? Por inventar coisas que Deus nunca pediu para inventar.
por fazer coisas que Deus nunca pediu para fazer. E como pastor de uma igreja, eu tenho que o tempo todo ficar me perguntando, isso é para a gente como igreja? É o tempo disso? É hora de fazer? Deixa eu lhe confessar alguma coisa para você. É muito difícil. Tem coisas que ainda assim eu pego e digo assim, Senhor, eu estou cansado. Aí meu coração lateja como se Deus estivesse com o seu Espírito dizendo, a culpa é sua mesmo. Jesus diz assim, Pai, completei a obra que me deste para fazer. Quem? Eu fico imaginando, irmãos, a grandiosidade de nós chegarmos no último dia de vida e falar assim, Pai, estou indo para Ti. Estou velho, estou infartando, estou morrendo, estou no CTI, mas Deus te louvo, porque eu só fiz a Tua vontade e nada mais. Quem pode dizer isso? Nobody. Ninguém pode. Mas ainda assim podemos ir ao Pai em oração dizer, Deus, não deixa que eu perca minha vida e meu tempo freneticamente, fazendo coisas que não é da Tua vontade que eu faça. Dito isso, se você hoje está cansado, sobrecarregado, vá para Jesus. Mas medite, se o seu cansaço, o seu estresse, não é por coisas que você acha que vão mudar a sua vida e não vão. Descanse mais, confie mais e diga, Deus, mostra-me a Tua vontade. Vamos ao segundo bloco, versículo 6 ao 19 de João, onde ele agora começa a orar pelos cristãos. Isso nos inclui aqui agora, se somos cristãos. Ele diz, eu revelei Teu nome àqueles que o mundo me deste, no mundo me deste. Eles eram Teus. Tu os destes a mim, e eles têm guardado a Tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de Ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Ou seja, por isso são cristãos. Eles reconheceram de fato que vim de Ti e creram que me enviaste. Pausa aqui rápido. Ou seja, lembrando, o que consiste a vida eterna e a salvação? Crer que Jesus é quem disse ser. Crer que Jesus é de fato o Filho de Deus, o enviado por Deus para a salvação. Eu rogo por eles, disse Jesus. Não estou rogando ou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são Teus. Tudo que eu tenho é Teu, Senhor, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, Senhor, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para Ti. Ele diz, Pai Santo, proteges em Teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, orou Jesus. Aí na mente ecoa, e Judas? Ele já responde, a não ser aquele que estava destinado à perdição para que se cumprisse a Escritura. Os profetas anunciaram sobre Judas traidor, o salmista fala sobre Judas o traidor. Agora vou para Ti, disse Jesus, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham o quê? A plenitude da minha alegria. Jesus está orando para que nós tenhamos uma caminhada cristã alegre. Você não sabe o quanto o meu desejo é que os nossos encontros sejam encontros alegres. Talvez para alguns aqui hoje, o momento mais alegre na sua semana é esse encontro aqui domingo à noite. Onde você pode ver os irmãos, dar uma risada com a história que o pastor Sandro conta. Durante a semana é tristeza, é dor, é sofrimento. Jesus ora para que nós tenhamos a plenitude da sua alegria. A vida cristã não deve ser uma caminhada triste, mas alegre. Quem pode dizer amém? Vire para o seu irmão à distância aí, sem cuspir nele de máscara, e diga assim, meu irmão, que você viva uma vida cristã cheia da plenitude da alegria de Deus. Diga para ele, viva cheio da plenitude da alegria de Deus. Meu irmão, crente não pode ser ranzinza, só quando fica velho, como a minha avó. Ele diz, Deus, dá a plenitude da alegria que está em mim. Ele diz, deles a Tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo, Pai, que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo. Ele repete mais uma vez, como eu também não sou. Santifica-os, Pai, na verdade. A Tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade.
Algumas coisas aqui a aprender com essa parte da oração. Jesus não ora mais por si, mas ora pelos cristãos. Quem são os cristãos? Naquela época, os seus discípulos. Hoje, somos nós. A primeira coisa que Jesus diz aqui é: há coisas que nós devemos orar e há coisas que nós não podemos orar. Pastor, existe isso? Sim. Há coisas que você não deve orar. O que ele diz é: Pai, eu não rogo ao Senhor pelo mundo, mas por eles. Pelo que eu não posso orar? Pelo mundo. Já vou te explicar. Primeiro, temos que saber o que é o mundo. O mundo não são as pessoas que vivem nele. O mundo não são os lugares, a praia, o cinema, o shopping. O mundo é todo o sistema que o rege. Todo o sistema que vai contra a palavra de Deus. Esse sistema, ele está intrínseco e operante, por exemplo, nas mídias televisivas, no jornalismo, nos cinemas, nas novelas. Cheio dos seus preceitos, leis arbitrários, contrários à palavra de Deus. Esse tema do mundo, que é contra a palavra de Deus, está intrínseco na educação, nas faculdades, com ensinos contra a palavra de Deus. Esse tema do mundo está nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, com toda a rede social que ensina, que prega uma normalidade do mundo contrário e arbitrário à palavra e à vontade de Deus. Jesus diz: Pai, eu não oro pelo mundo, eu não oro por esse sistema maligno, contrário à tua palavra, eu oro por aqueles que estão neste mundo. Então nós não podemos orar pelo mundo. Eu vou te dar alguns exemplos. Se alguém chegar assim: pastor, eu e a minha namorada estamos querendo ter um filho. Será que o senhor pode orar para ela engravidar de forma saudável e não ficar prematuro? Eu digo: não posso orar. Porque vocês não são casados. Eu não posso pedir a Deus que abençoe algo que é do sistema do mundo. Você quer falar assim: pastor, uma bênção aí. É um negócio assim, é carga roubada. Um negócio bom, pastor. Não paga imposto. O negócio cai na estrada, a gente pega. E tem prosperado. Você pode orar para Deus abençoar o meu negócio? Eu digo: de forma alguma. Eu não posso orar pelo mundo, pelo sistema do mundo. Isso é orar pelo mundo. Pastor, eu sou casado, mas Deus abençoou com uma varoa no trabalho. Mulher de Deus, pastor. Mulher de oração. E eu estou preocupado que minha mulher descubra. Dá para o senhor orar para minha mulher não descobrir? Eu vou dizer: o quê? Eu tenho o zap dela, irmão. Você está ferrado. Eu não posso orar por isso. Isso é: não ore pelo mundo. Orar pelo mundo não é orar pelo Brasil, não é não orar pelo presidente, não é não orar pela nação, não é não orar pelas pessoas. É você não pedir a Deus que abençoe o que Ele não pode abençoar. É não dizer: Deus, abençoe isso. Vai dizer: antes da sua vontade, Sandro, é a minha palavra. Eu não abençoo a sua vontade. Irmão, entenda isso. Deus não abençoa a nossa vontade, Deus abençoa a palavra dEle. Se a nossa vontade estiver na palavra de Deus, será abençoada. Ela abençoa a sua palavra, Ele é fiel à sua palavra. Jesus diz: Pai, eu não oro pelo mundo, oro por eles, porque eles vão continuar nesse sistema, sendo pressionados pelo mundo. Eu fiz o dever de casa. Em todo o capítulo são 26 versículos, e por 18 vezes Jesus usa a palavra mundo. Não sou do mundo, eu não sou do mundo, não tiro do mundo, eu vim ao mundo, 18 vezes em 26 versículos. E a última coisa sobre o mundo aqui é sobre as tentativas de um reino falsificado de nos enganar sobre o mundo. Primeira coisa das três: o mundo não é normal. Quem está comigo hoje concorda que o mundo não vai bem? Obrigado. O que o diabo vai fazer é: tudo que o mundo faz e o seu sistema é normal, é a normatividade. A sexualidade do jeito que está é normal, tolere. Os casamentos como estão é normal, tolere. A violência, a arrogância, tudo que acontece é normal, tolere. Não, isso não é normal. O mundo não é normal, o mundo jaz no maligno. É um reino caído, como pregamos todo o livro de Daniel, falsificado, como eu sempre digo: o que Deus cria, o diabo falsifica.
falsificado para dizer que isso é normal. A segunda coisa, além disso normal, o mundo não é o lar. O diabo vai investir para que pessoas achem que o lugar a se permanecer e ficar é aqui. Aqui é o nosso lar. Então aqui eu vou investir a minha vida, aqui eu vou investir o meu dinheiro, aqui eu vou construir os meus bens, aqui eu vou ter riqueza e tesouros, aqui é o meu lar, não é o lar. O diabo vai dizer assim, olha, você pode ter os céus agora na terra, não tem que esperar, se você se curvar ou tolerar isso. Esse não é o nosso lar. O nosso lar aonde não haverá lamento, dor, Covid, câncer, lágrima, toda ela será enxugada. Não haverá mais imperfeição, ainda está por vir. Cristãos não se percebem, mas são enganados, aonde pensam que aqui é o lar, e investem tesouros na terra, e nada investem na glória celestial e na eternidade. Terceiro, se esse mundo não é normal e não é o lar, esse mundo não é para sempre, não se esqueça disso. O diabo vai tirar de nós essa percepção que tudo aqui vai passar. E vivemos como se nós ficássemos para sempre aqui. Alô, nós não ficaremos para sempre aqui. É céu e inferno, glória ou condenação. Então, esse é o mundo que Jesus diz, não ore por essas coisas e não peça que eu abençoe estas coisas. Dito isso, Jesus diz, Pai, eles não são do mundo, e por não ser do mundo, o mundo os odiou. Se por um lado sabemos que o mundo, ou digo o mundo é o sistema do mundo, e sim, vale aqui ressaltar com o exemplo de Judas, o diabo, o maligno, também usa pessoas contra nós. Judas é um exemplo. Jesus diz, o mundo os odeia, mas vale lembrar que o oposto disso, e muito mais poderoso, é que Deus nos ama. Se o mundo nos odeia, nós temos um Pai que nos ama, mas o sistema maligno nos odeia. Sabe por que nos odeia o sistema maligno? Porque o sistema maligno o sistema do mundo trabalha da seguinte maneira, simplesmente tolere. Uma das diferenças do sistema do reino celestial e no reino do maligno, é que no reino do maligno do mundo é tolerância. Tolere isso, isso é normal. Conviva com isso. O reino dos céus, a palavra de ordem não é tolere o mal, é se arrependa. São duas diferenças opostas. O mundo diz, conviva com isso, é assim mesmo, é normal ser assim, é normal fazer isso. Não é tão sério agir assim sobre pecados. E o Evangelho nos convida a não tolere, se arrependa, mude, se converta. O sistema do mundo hoje está fazendo paradas e desfiles para aquilo que biblicamente deveria trazer para nós humilhação, sofrimento e vergonha. Eu não vou citar nomes, nem dar nomes aqui aos bois, mas hoje nós temos paradas e desfiles por pecados, aonde o mundo diga, tolere, é parada daquilo, desfile daquilo, de carnaval a parada gay. Enquanto o mundo desfila e se orgulha, eles chamam de orgulho, orgulha daquilo que digam, tolerem, porque esse é o novo normal, a palavra de Deus diz, você deveria se arrepender e ter vergonha do mal que há em você. Reino dos céus, arrependei-vos. Reino caído, tolere, é normal, conviva com isso. Eu não sou do mundo e eles não são do mundo. Quantos hoje comigo concordam que seria uma boa coisa hoje Jesus nos levar e nos tirar desse mundo? Levante a mão comigo. Quem não aguenta mais esse mundo? Sofrimento, dor, pobreza, fome, morte, política horrível. Mas tenho uma notícia para você. Jesus orou, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde do maligno. O tempo que nós estivermos aqui pela soberana, boa, perfeita, agradável vontade de Deus, temos uma certeza, o Pai tem nos guardado. Jesus tem orado ao Pai por nós. Se estamos aqui, Jesus diz no final do texto, Pai, santifica-os na verdade, porque a Tua palavra é a verdade. O que eu diria é, quanto mais no mundo,
mais nós precisamos da palavra da verdade. Sabe por que hoje há muitos cristãos fracos? Porque cada ano que passa estão mais no mundo, né? Vivendo às vezes as coisas do mundo, trabalho, faculdade, colégio. Mas enquanto mais navegam no mar do mundo, menos tem a palavra da verdade. Jesus diz assim: Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Para nós estarmos aqui, enquanto o Pai nos retira, e possamos fazer a vontade de Deus, o que precisamos é de mais palavra. É por isso que nós aqui, nesta igreja, você está novo conosco, gastamos meia hora, 40, como hoje, possivelmente 1 hora, para nós nos debruçarmos na palavra de Deus, porque é ela que nos sustenta nesse marzão do mundo. Pai, não os tires do mundo, mas os guarde. A analogia que eu faço é do barco na água. O barco é do mar? Não. Do mar são os peixes, as algas, a água, o sal. O barco não é do mundo, mas ele está no mundo. O barco não é da água, do mar, mas ele está no mar. Nós somos esse barco no mar do mundo. Estamos no mundo navegando, mas nós não somos dele. O que acontece com o barco é, enquanto ele está sob a água, navegando da água, mas não participa da água, ele continua velejando. Mas quando a água começa a entrar no barco, o que acontece é, veja o filme Titanic. Leonardo DiCaprio que o diga. Afunda. Jesus ora assim: Pai, eu não peço que o Senhor os tire desse mar. Que eles continuem com velas erguidas. Que eles continuem com remos nas mãos. Que eles continuem com fé, guardado ao Senhor. Mas Deus, eu peço que o Senhor os santifique na Tua palavra. Porque o dia que faltar a eles a palavra da verdade, e a Tua palavra é a única coisa que é verdade, a água vai começar a entrar. E por isso há muitos cristãos fracos na fé. Porque estão com muita água dentro do seu barco. Aceitaram o reino falsificado do diabo que diz: esse mundo é normal e é bom, tolere. Não, esse mundo é o seu lar. Não, esse mundo é para sempre, não há eternidade. Irmãos, há muita coisa que aprendemos com Jesus orando, é como Ele nos lembra, nós colocarmos a esperança na eternidade. Há uma diferença entre você viver a sua vida sem expectativa do eterno. As suas ações vão dizer se você tem expectativa na eternidade ou não. Temos que aprender a viver sempre com os olhos na eternidade. Por enquanto eu estou aqui, por enquanto eu faço isso, pago as minhas contas, evangelizo, cuido dos meus filhos, da minha esposa, mas eu posso ver pela fé, como cantamos aqui, Maranata, o Senhor vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. E lá será o meu lar definitivo com Ele. Então tenha palavra. E por último esse bloco, para nós irmos para o último, Jesus vai dizer assim: Pai, a todos que o Senhor me deste, ninguém se perdeu, a não ser aquele que estava destinado para a perdição. Jesus ora pelos cristãos e diz que aqueles que o Pai lhe deu, Ele nunca vai perder. A pergunta que fazemos: então o que aconteceu com Judas? Judas era seu discípulo e se perdeu. Ele diz: ele não se perdeu. A questão aqui é, ele nunca foi encontrado. A terminologia que eu vou usar é: ele nunca foi do meu time. Ele nunca foi teu, Deus. Às vezes perguntamos assim: pastor, um cristão pode perder a salvação? A pergunta está errada. A pergunta é: pastor, Jesus pode perder algum cristão? Porque a salvação, se não é algo que nós conquistamos por mérito, por obras, mas é pelo sacrifício da cruz de Cristo que nos compra e nos salva. Então a salvação é uma graça, um presente. Paulo diz: a fé não vem por obras, mas pela vontade de Deus. A fé é um dom de Deus. Dom é um presente. Se a salvação é um presente que ganhamos, então a salvação ela vem de Deus e pertence a Deus. Então a pergunta não é: pastor, um cristão pode perder a salvação? A pergunta é: pastor, Jesus pode perder um cristão? A resposta é não. Jesus não pode perder ninguém que Deus deu em suas mãos. Então o que explica Judas? Ele nunca foi do time de Jesus. Se Jesus não pode perder um cristão,
A verdade é que alguns cristãos podem fingir a sua salvação. Aparência de salvação. Judas. O que explica, por exemplo, o texto do Evangelho de Mateus, onde vai dizer que no último dia, disse ele, no último dia, muitos estarão diante de mim e dirão assim, Senhor, como assim o Senhor me diz, não te conheço, aparte de mim? Ele vai dizer, alguns eu direi, apartem de mim, não vos conheço. Eles vão dizer, mas Pai, mas Jesus, em teu nome eu curei enfermos. Jesus, em teu nome expulsei demônios. Jesus diz, apartem-se, eu não sei quem vocês são. Isso quer dizer você parecia ser do meu time. Você parecia ser um cristão. Você fingia uma salvação. Não xingando palavrão, não adulterando, maquiando lá os seus pecados para que ninguém descobrisse de forma religiosa. As pessoas te aplaudiam, as pessoas te ouviam cantar, desculpa Paulo, as pessoas te ouviam pregar, as pessoas eram lideradas por você, mas você nunca foi do meu time. Estava no treino, tinha camisa, mas nunca comprou o time, nunca foi salvo. É isso que explica Judas. No último dia, saberemos quem de fato está em Cristo ou não. Mas a questão aqui Judas não explica que um cristão perde a salvação. Judas explica que pessoas fingem a sua salvação e não são salvos. E o diabo pode usá-las, até mesmo no meio dos cristãos. Eu quero botar uma frase que eu escrevi aqui. Nem todo mundo que está no ministério está em Cristo. Nem todo mundo, vou repetir, nem todo mundo que está no ministério está em Cristo. Infelizmente, podem haver líderes cristãos, pastores, ministros, cantores, líderes de ministério, pregadores, que estão no ministério, mas não estão em Cristo. Porque só no último dia, Jesus disse, não é a hora de separar o joio do trigo. No último dia, nós veremos quem é quem. Que o Senhor nos preserve. Que o Senhor traga salvação para nós. Uma das coisas que evidencia a salvação é o que nós fazemos no tempo de crise. O que Jesus fez no tempo de crise, eu vou, Pai, orar. O que Judas fez em tempo de crise, eu vou garantir o meu. Eu vou sair do barco antes que afunde e vou vender Jesus. No final, nós veremos quem é quem. Alguns exemplos que vão dizer que Judas nunca foi um cristão. João 6, se quiser anote, João 6,70, Jesus diz, um de vocês é o diabo. Ou seja, Judas era do diabo e era o diabo. Ele não era um cristão. João 12,6 vai dizer que Judas era um ladrão. Jesus vai dizer. Em João 13,27 vai dizer que Satanás entrou nele. Aí vai assim, pastor, mas e o meu filho, e meu pai, meu marido, que não estão hoje aqui, estão perdidos? A diferença hoje, dois personagens bíblicos, Judas e o filho pródigo. A diferença a igualdade os dois se afastam do pai. Os dois se rebelam contra o pai. Judas sai de Jesus. O filho pródigo sai do seu pai, pega as coisas, se rebela, se revolta e vai embora. Como termina a história? Judas enforcado. O filho pródigo de volta em casa, com o anel no dedo, o cordeiro imolado e com a roupa nova. Enquanto a vida há esperança. Se você hoje tem um filho, uma filha, um marido, uma esposa, um pai e uma mãe, que não estão em Cristo, não se apavore. Continue rogando o Pai e orando por eles. Porque no tempo de Deus, no momento de Deus, pela vontade de Deus, os olhos podem se abrir. A escama pode cair. O coração pode se quebrar. Assim como foi com você e como foi comigo. Eu nunca quis ser quem sou, nem onde está e onde eu estou. Porque o pecador sempre vai escolher o pecado. Por isso que eu sempre digo, irmãos, nós não escolhemos a Jesus. Não tem lógica. Entre pecado, satisfação, prazeres da carne, sexos, drogas e rock and roll, e humilhação, arrependimento, santidade, obediência, fidelidade, nós na carne sempre vamos escolher esse lado aqui. Mas Jesus vai na cruz do Calvário, nos redime, nos separa e nos escolhe.
E assim como foi com você e comigo, não queria estar aqui. Lutei para ser cristão, mas estou aqui porque assim foi da vontade de Deus. Pode ser, em nome de Jesus vai ser com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu pai, com todos aqueles que precisam ainda ser salvos. Quem entendeu, diga amém. Jesus orou por nós e Ele continua orando por nós. Eu vou ler o texto, vai falar assim, Ele orou por nós e foi aos céus e acabou? Não. Hebreus 7:25, não tem no telão. Vai dizer assim, portanto, Ele, Jesus, é capaz de salvar definitivamente quem? Aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois Ele vive para interceder por nós. Jesus ainda hoje vive para interceder por nós. Você e eu ainda temos junto ao Pai um intercessor. Romanos 8:34 vai dizer, quem nos condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, vai dizer Paulo, e conclui, também intercede por nós. Jesus, como um carpinteiro, fragilizado, pobre, foi à cruz e morreu, mas ressuscitou e teve devolvida a glória que pediu ao Pai que devolvesse, um Deus eterno, à destra do Pai. E hoje, Ele está orando e intercedendo por nós. Quando oramos ao Pai, sabemos que o Pai ouve a nossa oração e que Jesus está intercedendo por nós. Oração não é só falar com o Pai. Oração é fazer com que Jesus converse com o Pai sobre nós. Pai, eis o teu servo, o nosso filho Sandro. Pai, o Sandro está rogando a Ti, intercede por nós. E no último dia, como eu gosto de imaginar essa grande imagem, grande julgamento final, aonde, é só uma imagem, tá, irmãos? Não é bíblico isso, me perdoe. Aonde num tribunal possível espiritual, Deus gritará, ordem, e eu estarei, sabe aonde? No banco dos réus. E o diabo se levantará com a minha ficha. Meritíssimo, soberano. Tenho algumas palavras sobre o Sandro. Aí, meu irmão, alguém me segure. Está aqui as coisas que o Sandro fez enquanto estava vivo. Aqui está tudo, ou todos os dias, que ele não foi fiel, que ele não foi obediente, que ele não foi santo, que ele invejou, que ele teve ciúmes. Ou seja, que ele pecou. Meritíssimo, eu peço condenação para o Sandro. Nessa hora Jesus vai dizer, levantar e vai assim, Pai, só algumas palavras rápidas. Eu tenho aqui um documento lavrado, não em um cartório, mas com sangue. Confirma reconhecida na cruz, que dá perdão, absolve completamente o Sandro dos seus pecados no meu sangue. E nessa hora Deus pode dizer assim na minha imagem, que eu sou muito criativo, não posso fazer nada, está consumado. E o diabo vai dizer, droga, perdi mais uma vez. Porque no final, ele sempre perde. Deus sempre sai vitorioso. Mas ainda estamos neste mundo, e precisamos orar por nós, e orar pelos irmãos. E último, para nós terminarmos, versículo 20 ao 26. Minha oração vai dizer, ele não é apenas por eles, Pai, mas rogo também por aqueles que creram em mim. Que crerão em mim. Ele está orando por quem? Naquela época, por nós que não críamos, nem éramos nascidos. E hoje, por aqueles que não creem, o seu parente, o seu amigo. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio de quem? Por meio da mensagem desses que já creram, ou seja, por meio da sua mensagem, irmão. Para que todos eles sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Perceba que ele investe tempo orando pela nossa unidade, irmão. Jesus investe tempo orando pela nossa unidade. Deles a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, e neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plenitude, agora da unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. A segunda vez que ele diz isso. E os amaste como igualmente me amaste. Pai, ele vai terminar a oração dizendo, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. Sabe o que Jesus aqui ora ao Pai? Ora o desejo que Ele tem de onde você e eu estejamos. Pai, eu oro a Ti porque o meu desejo é que esses que creram em mim estejam aonde eu estou agora. Sem sofrimento, sem dor.
A glória que me deste, porque o Senhor me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem, ou seja, os que já creram que o Senhor me enviou. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. E termina a oração. Jesus ora por si, ora por nós cristãos, e aqui ora por aqueles que ainda crerão. Jesus está orando pelos não cristãos. E nos ensinando, porque estamos aqui para aprender a orar como Jesus. Então, ore por si mesmo, meu irmão. Ore pelos cristãos e ore pelos não cristãos, aqueles que ainda crerão. Mas como crerão? Paulo diz, como crerão? Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem fale, não há quem vá? Jesus diz, a melhor forma de nós irmos não são com meras palavras ou frases de efeito, mas é com a nossa unidade. Irmãos, eu como pastor eu me entristeço muitas vezes, por ver muitas vezes esse mundo caído mais unido do que o povo de Deus. Eu nunca vi um muçulmano explodir outro muçulmano, mas já vi cristão explodir outro cristão nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e na igreja. Há uma desunião muito grande no corpo de Cristo. E precisamos nos unir. E o mundo está olhando para a nossa união. Olhando para como nós convivemos como cristãos. Temos no Brasil e no mundo inteiro muitas denominações. É uma pena que elas não conversem entre si. É uma pena que os pastores não se relacionam como deveriam. Porque são pastores, não de um rebanho próprio, mas todos de um só rebanho, que é de Jesus. Jesus ora, Pai, dá a eles, concede a eles, Pai, a unidade que nós temos na Trindade. Para que o mundo, ao ver essa unidade, creiam que o Senhor me enviou. Irmão, como pode o mundo crer em um Jesus amoroso, quando nós estamos nas redes sociais como cristãos, matando pessoas de forma emocional com palavras? Como pode as pessoas crerem em um Jesus centrado, sábio, quando temos tantos cristãos falando e se comportando de uma forma mas tão desproporcional à palavra? Vou te dar um exemplo. Temos outros cristãos que são pró-armamento e contra a vacinação. Desculpa, eu não entendo. Não entendo. São pró-tiro nos outros e contra a vacinação. Cristãos. Os não cristãos olham para a gente e não entendem nada. Eu tenho familiares não cristãos. Eu tenho que ouvi-los e tentar explicar que nem todos são cristãos, porque alguns fingem a sua salvação. Eu tenho parentes não cristãos, assim, Sandro, leva mal não, Sandro. O cara fala que é crente e faz isso. Eu tenho um político, um governo, entre aspas, um presidente que fala que é crente e faz isso e fala isso. É a verdade, não posso falar nada. Lembrar que nós não temos uma presidência, um governo crente. Fecha parênteses, nós não temos. As pessoas estão confusas com o que os cristãos estão fazendo e falando por aí. Cristãos a favor de aborto, a favor de adultério, o importante é ser feliz, não deu certo, separa, o importante é a linguagem do coach, nos púlpitos, nas igrejas, nada contra os coaches na sua área, mas na igreja é outra coisa, a palavra de Deus é outra coisa. Estamos vivendo o mundo, pedindo que Deus abençoe o sistema do mundo, e os não cristãos estão confusos, porque cada um diz uma coisa. A internet fala muitas coisas. Jesus olha, Pai, dá a eles uma unidade, para que então o mundo saiba que o Senhor me enviou. Quando nós aprendermos a ser um e pararmos de explodir uns aos outros, eu nunca vi um muçulmano explodir a um outro. Eu não vejo as minorias do nosso país guerreando uma com as outras. Eu não vejo os LGBTs lutando contra si, nem os negros lutando contra si. Eles lutam as suas guerras, sendo bíblicas ou não. Mas eu vejo o povo de Deus lutando um contra o outro. Igreja lutando uma contra a outra. Precisamos de unidade, irmãos. A oração que faremos hoje antes da ceia é pedir, Deus, dá-nos da tua alegria e da tua unidade.
Ele orou por nós para que nós recebêssemos a plenitude da alegria e da unidade. Para terminar, como nós devemos ser ou obter a unidade? 4 coisas simples, não está no telão. A primeira delas, temos que estar unidos sobre o que pensamos. Unidade teológica. Precisamos parar de brigar por teologia. Precisamos entender que alguns irmãos ainda não foram esclarecidos sobre a verdade da palavra, como alguns já foram esclarecidos. Alguns irmãos estão hoje aqui congregando conosco, mas estão ouvindo livremente todo o lixo teológico no YouTube. Eu tenho irmãos aqui na igreja confusos, quase a ponto de tratamento psicológico, por vídeos de pastores que ouviram na internet, que vão contra tudo aquilo que a Bíblia ensina. Heresias. Precisamos, pelo menos como igreja, comunidade de fé, nós temos unidade teológica. A segunda, o que cremos e como nos amamos, relacional. Precisamos amar uns aos outros. Agora, impedidos de abraçar-nos, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Terceiro, o que cremos, como nos amamos e o como ou o que fazemos. Isso é o missional. Temos que entender que todos nós fomos por Jesus enviados. Pai, assim como o Senhor me enviou, eu os envio ao mundo. Não estamos aqui, irmãos, para sentar aos domingos. Estamos aqui para um trabalho na faculdade, aonde nós estivermos, nós sermos sal e luz. Sermos missionários, evangelizar. Falei pela manhã e repito, uma forma simples de você começar a evangelizar é uma pergunta. Com alguém que você nunca viu na sua vida. É chegar e simplesmente dizer, posso orar por você? É tão simples evangelizar. Daí, o Espírito Santo vai abrir o caminho. Já tive a experiência de dizer assim, perceber alguém que está precisando de oração, a pessoa não me conhece, diz assim, posso orar por você? Ela fez, olhou para mim e na hora os olhos lacrimejaram. Porque estavam precisando de alguém que orasse por elas. Cristãs ou não cristãs. Amanhã, perceba o movimento ao seu redor e diga, posso orar por você? Não vou contar o testemunho que contei pela manhã por causa do horário, mas assim que as coisas começam. Unidade missional. E por último, unidade organizacional, é como nós fazemos. O que fazemos? Missões. Como fazemos? Desse jeito. Cada igreja tem um jeito. Você que está novo conosco, primeira vez, daqui a pouco tempo, eu sempre digo, faça o curso de membros. Perceba e entenda quem nós somos, como nós agimos, para você, em acordo e unidade, caminhar conosco, para que este bairro, para que São Gonçalo, para que o mundo veja quem Cristo é por meio da nossa unidade. Eu oro a Deus hoje, antes de você pegar o pão e o cálice, se você precisa se reconciliar com alguém hoje, semana, faça isso. Ande em unidade. Tem alguém na sua família que você precisa orar, alguém que está afastado, não crente, ore por ele a partir de hoje. Procure e diga, posso orar por você? E diga, Deus, abre o caminho da conversação. Nós não estamos aqui, irmãos, largados simplesmente para consumir cultos aos domingos. Jesus nos enviou ao mundo para sermos sal e luz. Jesus hoje nos ensina, primeiro, ore por si mesmo. Segundo, peça ao Pai pelos seus irmãos cristãos da tua igreja e que estão ao seu redor. E terceiro, continue orando por aqueles o qual não foram alcançados ainda. Vamos ficar em pé, vamos orar nesta noite em nome de Jesus. Curva a sua face, põe a mão no seu coração se você puder. Quem sabe hoje há algo que você precisa arrepender e pedir perdão a Deus. Quem sabe hoje, no meio da oração, você precisa ter um caminho para poder pedir perdão a alguém, se arrepender com alguém. Nós podemos lutar contra, podemos fugir, podemos isolar, ou podemos ir ao Pai em oração, como fazemos hoje. Irmãos, nós precisamos andar em unidade. Precisamos, pelo menos, começar isso dentro da nossa comunidade de fé. Sermos um só corpo em Jesus, pelo menos aqui dentro. E lá fora, Deus vai manifestar a sua graça. Pai, te louvamos, ó Pai, nesta noite e rogamos a Ti, Pai. Sabendo que temos um Jesus Cristo que intercede por nós neste momento. Um Cristo, ó Deus, que ouve o nosso clamor e conhece o nosso coração. Ele sabe das dores que carregamos.
das tristezas, amarguras, Pai, do sofrimento. Rogamos hoje, ó Pai, por nós mesmos, como Jesus nos ensina. Deus, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, nesse mundo que estamos. Que o Senhor, ó Deus, nos faça perceber na história o cumprimento da Tua promessa que orou, Deus. Eu não peço que os tires do mundo, Pai, mas que os guarde do maligno. Nós não percebemos algumas vezes, ó Pai, mas o Senhor tem nos guardado do maligno e do mal. Estamos de pé, ó Deus. Isso não quer dizer que nós não teremos dias difíceis, porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci e vocês vencerão. Que possamos perceber, ó Pai, o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua companhia, a Tua guarda, Senhor. Oh Deus, ajuda-nos, ó Pai, como pecadores que somos. Oh Deus, vê se há em nós algum mal e livra-nos, ó Pai. Que possamos andar em unidade, ó Deus. Que possamos olhar para as pessoas diferentes, para cristãos, não cristãos, e entender, ó Pai, que não apenas nós, mas eles também são potencialmente amados por Deus. Eles também são potencialmente queridos, amados e criados por Deus. Traga-nos a unidade, Deus, aqui dentro desta igreja. De forma ministerial, congregacional, doutrinária, teológica, ó Pai. Como Paulo diz, nós temos que ter um só pensamento e um só espírito, ó Pai. E oramos, ó Pai, por toda a igreja, pelos cristãos que nos cercam, pelos amigos cristãos que temos, alguns que estão, Deus, fracos, afastados, como o filho pródigo, a Deus, foram embora. Estão, a Deus, desesperados, o fardo é pesado, que o Senhor nos use, ó Deus, em unidade com eles cristãos para trazê-los de volta à casa, ao rebanho, à família e à mesa. Também oramos, ó Pai, por aqueles que ainda não creram no Senhor, mas ainda crerão no Senhor. Nós não sabemos quem é. Deus, que a nossa unidade, que os nossos lábios, que a nossa consciência, que as nossas ações, ó Deus, façam toda a diferença. Para que ao olhar para nós, eles digam, eu quero pertencer a esta família, eu quero ter esse pai que essa pessoa tem. Eu quero sentar nesta mesa que essa pessoa se senta, porque eu vejo nele a plenitude da alegria, eu vejo unidade, eu vejo a santificação pela palavra da verdade, eu vejo nele os olhos voltados para uma eternidade, não provável, mas certa. Oh, Deus nos ajude, que nós pegarmos ao pão e o cálice, queremos antes dizer, Deus, nos perdoe, tenha misericórdia e nos ensine a orar a um Deus Pai amoroso, sabendo que há um Jesus que intercede por nós e fala ao Pai sobre nós, e fazemos isso capacitados pelo Espírito Santo e doce que habita dentro de nós. Obrigado, Pai, assim transforma hoje mentes e corações e conduta, é que oramos no nome de Jesus, e todos digam amém e amém.